tenho produzido uma pesquisa aí, hoje até um grupo que pesquisa, desde o começo dos anos 2000, produzi um pós-doc sobre isso, e hoje o tema está muito avançado, mas, fundamentalmente, eu queria dizer que nós estamos enfrentando um problema na humanidade que tem muitas características novas. É óbvio que há sempre um contínuo na existência, que sempre há uma continuidade da história, mas também sempre há momentos novos, novas circunstâncias, só que dessa vez o que a gente chama, vulgarmente, eu não gosto do nome, neoliberalismo, é algo extremamente diferente, que põe para baixo quase todas as formulações teóricas que a humanidade conhecia até então. O marxismo está obsoleto, formas tradicionais de filosofia e teoria política e econômica estão obsoletas. O título do seminário, por isso que me chamou a atenção, eu resolvi mudar, está obsoleto. Quando a gente fala violência de Estado, a violência não é mais só de Estado. Ou seja, nós estamos perante um novo momento. Há uma tendência de entender esse fenômeno do neoliberalismo de forma extremamente equivocada. Não sou só eu que observo isso, é gente que tem pensado o tema no mundo, né? Mas que eu queria traduzir aqui. Há uma tendência a achar que nós estamos perante uma nova forma de acumulação. O marxismo clássico talvez enxergasse assim, uma nova forma de acumulação de capital, a financiarização do capital, que produz uma nova forma política autoritária, ponto. Uma junção de uma forma política autoritária, certa inspiração no Chile, digamos assim, né? Quer dizer, uma ditadura junto com liberalismo econômico, junto com liberdade de mercado. Não é isso. Essa nova forma, podemos chamar de capitalismo, este novo capitalismo, e aí eu queria dizer, ao contrário do marxismo clássico, nós não podemos entender que existe um capitalismo, existem capitalismos, e esse é um novo capitalismo, que não pretende apenas uma nova forma de acumulação, ele pretende uma nova forma de existência, uma nova forma de sociedade, uma nova forma de poder e convivência. Isso é muito importante, por quê? Porque não dá para desconectar a exploração que há no trabalho, da exploração que há em relação ao negro, da exploração que há em relação à mulher, da exploração que há em relação ao idoso, porque tudo isso se conecta no mesmo modelo e numa mesma fonte de exploração e de submissão. É isso que eu vou tentar explicar como funciona. E nós temos, a partir do século XXI, uma nova forma também de autoritarismo. O autoritarismo sempre existiu, mas ele deixa de ser governos de exceção, que foram próprios do século XX, e passa a ser, o nome que eu dou, de autoritarismo líquido, ou medidas de exceção no interior de uma estrutura democrática. Portanto, o que talvez nós devêssemos chamar é uma violência de governamentalidade. Mas por que a palavra governamentalidade, que é do Foucault? É uma recuperação desse conceito dele. A ideia de governo, a gente sempre que lembra a expressão governo ou Estado, nós lembramos do seu sentido como instituição. O problema de lembrar do sentido de instituição, do Estado como instituição, ou do governo como instituição, não é que é falso, mas é que em dadas situações ela não oferece luz sobre certas circunstâncias. A palavra governo, entendida como instituição, ela não possibilita iluminar o ambiente mais profundo de opressão, de mecanismos de submissão que são exercidos no governo e na sociedade. É importante, portanto, ter a palavra governo como técnica, como procedimento, como atividade. E mais do que isso, essa história, o primeiro centelha dessa ideia de governo,
ela surge com essa macro forma de vida que nós temos, que é algo recente na história humana. O gênero humano existe na Terra há 3 milhões de anos. E essa centelha, essa forma, essa macroestrutura de vida que nós vivemos, surgiu há meros 12 mil anos. No fim do Mesolítico, começo do Neolítico. A gente fica falando de Revolução Soviética, Revolução Francesa, isso é amendoim. Revolução mesmo foi agrícola, foi no Neolítico, né? As glaciações fizeram o ser humano, que já usava da linguagem desde 70 mil anos atrás, 50 mil, ninguém sabe ao certo, intensificar muito o uso dessa linguagem. E ela passou a ser linguagem simbólica, passou a ser intensamente utilizada, porque os grandes animais ou foram mortos ou tiveram que migrar. O ser humano teve que desenvolver novas formas de caça para pequenos animais e teve que ampliar sua dieta para frutos e cereais, etc., tendo que passar a deixar de ser nômade, a se assentar na terra e passar a produzir ele mesmo frutos e grãos. Com isso se constitui aquilo que a gente chama família, que é uma forma de distribuir trabalho e resultado do trabalho. Com isso surge o conceito social do que é a mulher, que é duplamente explorada, como explorada na relação de trabalho, na produção, e explorada na reprodução de mão de obra de trabalho, na medida em que é mãe. Mas, de qualquer forma, essa estrutura ela vai surgindo. E ela gera um fenômeno interessante, que é o excesso de produção, que nunca havia ocorrido na história humana, porque não havia interesse. Pois esse excesso de produção faz surgir um problema. Quem fica com esse excesso de produção? Aí, eu não vou ser aqui curto, começa a surgir a necessidade de alguém comandar. Surgem os chefes de tribo. E aí o poder é diferente, muito diferente. Usa da força física, mas é uma força física que não consegue dominar todos os seus destinatários pela própria força física. Eram 50 pessoas na tribo. O chefe sozinho, por mais forte que seja, não ia conseguir reprimir 50 pessoas. Então, junto, no mesmo momento, surge a figura do pajé. Eu estou aqui simplificando os nomes. Cada cultura tinha, naquela época, uma figura, mas em todas surge essa figura do pajé. A magia, que tinha o condão de convencer as pessoas a se submeter ao chefe de tribo. Então, vejam, ao contrário do que pensa a teoria do direito, classicamente, não a mais contemporânea, ao contrário do que pensa a teoria política mais clássica, política e direito não são apenas produção de regras, ordens, comandos que se impõem pelo uso da força física. Porque a força física, de mais potente que seja o Estado, ela sempre é insuficiente fisicamente para realizar os comandos. Imagina se o povo negro do Brasil, a juventude da periferia, se levantasse toda junto contra a força policial, não ia ter chance. Por que não se levanta? Durante anos, milênios, a humanidade sempre pensou a figura do autoritarismo na figura do déspota. A filosofia política clássica só pensava na figura do tirano, do déspota. Como é que surge o despotismo, como é que surge a tirania, os gregos, os romanos, a Idade Média. Até que surgiu um rapaz da raiva, 18 anos. E o sujeito cria um livrinho, chama Etienne de la Boétie, e ele revira o debate sobre isso. Ele passa a se perguntar o contrário. Por que as pessoas se submetem a um déspota? Por que a maioria das pessoas se submete? Hannah Arendt reproduz depois, uma série de pensadores. Marx reproduz essa questão, vai chamar de ideologia. Todo o iluminismo vai reproduzir esse debate. É uma questão que acompanha, vamos dizer, a modernidade. Por que as pessoas se submetem? Antes de entrar no fundo dessa questão, que eu também não tenho uma resposta completa, acho que é uma grande questão para todos, né? Ou seja, por exemplo, na questão do negro, pensar por que os negros se submetem. Antes de entrar nessa questão, é nós vermos como nós pensamos o direito e a política equivocado. A questão do governo e liberdade não é ele tratar, vamos dizer, não é tratar a liberdade como algo contra o governo. O ato de governar, de comandar o outro,
não leva a liberdade como algo, nunca levou de fato a liberdade como algo contrário ao governo, nem como algo indiferente ao governo. A governança da conduta do outro tem que se dar por dentro da liberdade do outro. No exercício da esfera de liberdade, a pessoa tem que optar por ser dócil, por cumprir, por se submeter. Se ela não fizer isso, não há violência estatal que funcione. Esse é um pressuposto importante do que como eu penso, vamos dizer, a realidade hoje. Até o fim do século XX, nós conhecemos o autoritarismo sob a ideia do que nós podemos chamar de estado de exceção. Estado de exceção, no sentido técnico, é o artigo 48 da Constituição de Weimar, que significava a situação de emergência que justificaria, a partir do ataque do inimigo ou de algum fator natural, a suspensão dos direitos das pessoas para atender essa necessidade pública. Só que ela foi apropriada, né, por Schmitt, que é um grande pensador, e pelo nazismo, para acabar realizando a suspensão de fato da Constituição de Weimar, sem revogá-la, que era uma Constituição democrática, e realizar a ditadura nazista. Mas, na realidade, ela está no interior, vamos dizer, do que nós chamamos de Estado burguês, desde sempre. É equívoco falar que o iluminismo ou que o liberalismo produziu uma forma de Estado, que é o Estado democrático, de direito. Na realidade, foram produzidas duas grandes formas de Estado. O Estado democrático de direito, que nós temos em Locke, por exemplo, e o Estado, vamos dizer, de exceção, que nós temos, por exemplo, no Leviatã, de Hobbes, que é um pensador liberal também. Hoje, por exemplo, tem um liberal que está na moda na juventude, muitos daqui devem admirar, que é o Mises. O Mises é um defensor do liberalismo, dos valores, mas apoiou o fascismo. E depois vem dizer que fascismo era de esquerda. Ele que começou com essa história, né, de nazismo de esquerda e tal. Mas, na realidade, ele apoiou objetivamente, apoiou como? Como uma situação de emergência. Né? Ou seja, o autoritarismo na modernidade, principalmente depois das revoluções liberais ou burguesas, ele funciona sempre na lógica da emergência. Não há uma negação na essência dos direitos humanos. Se alega que é necessário suspendê-los para combater o inimigo, aquele que ameaça a paz e a segurança. Foi assim que foi instaurado o nazismo, o fascismo, que foram formas de ditadura que ascenderam pela via democrática e que usam da Constituição para suspendê-la. Usam dos direitos para suspendê-los, alegando a emergência da situação de estarem sendo atacados pelo inimigo. Só que daí, não o inimigo externo, não uma guerra entre Estados. O que Schmitt faz brilhantemente é trazer o regime jurídico da guerra para a relação entre Estado e cidadão, parte da cidadania. O inimigo típico do século XX foi o comunista, no caso da Alemanha o judeu, no caso do Brasil o negro. A estrutura da escravidão talvez seja a melhor retrato do que foi o estado de exceção na modernidade. Onde o inimigo, na realidade, é o ser humano desprovido de condição mínima de ser humano no plano jurídico e político, ou seja, de proteção jurídica mínima. Agora, esse tipo de autoritarismo do século XX, eu tenho que ser curto aqui, ele gerava governos de exceção. A situação de emergência era criada discursivamente, estamos sob ataque do judeu, estamos sob ataque do comunismo, que quer tomar conta da nossa sociedade e destruí-la. Então, nós precisamos suspender a democracia, suspender os direitos, para combater esse inimigo, e logo depois ela volta. 64 aqui no Brasil foi assim, Castelo Branco assume falando que em 4 anos entregaria, 4 ou 5 anos, não lembro, entregaria novamente para a democracia o regime, que seria curto prazo só para poder pôr ordem. Por isso que é um instituto que lembra, Schmitt fala a ditadura romana, Jorge Agamben fala do Instituto do Justitium romano. São institutos semelhantes. O Justitium demorava 6 meses, a ditadura 1 ano. O Justitium era o regime autoritário com a suspensão dos poderes do Senado na República Romana, quando havia o chamado tumultus. A ditadura já era um ato do próprio Senado,
determinando um domínio autoritário do governante pelo período de um ano para garantir a própria democracia. Vamos dizer, essa foi a forma de autoritarismo no século XX. Hoje nós temos uma outra forma. Nós sabemos que no pós-Segunda Guerra Mundial e no pós-ditaduras da América Latina, surge um grande trauma, digamos assim, principalmente no pós-Segunda Guerra Mundial na Europa, com os dois grandes pilares do que o homem ocidental acreditava como sendo a sua forma de existir no mundo: a democracia, a ciência instrumental. Antes da Segunda Guerra Mundial, se acreditava que a democracia universal, todo mundo votar, a maioria necessariamente adotaria posições no plano moral político, ou seja, no plano do bem viver comum, corretas. Como é a maioria das pessoas integrantes da sociedade decidindo, essas decisões seriam corretas do plano moral. E a ciência, pela sua neutralidade, a ciência instrumental, segundo essa concepção da época, a ciência era neutra, ela necessariamente também não seria antiética, porque ao não ser ideológica, ela não atenderia a uma forma de ver o mundo em detrimento da outra. Bem, essas duas formas são derrubadas. O nazismo ascende ao poder pela via da democracia e realiza genocídios pela via da ciência. Portanto, o ser humano do pós-guerra é um ser humano perdido. Vocês podem ver que todas as teorias do pós-guerra, todas, da teoria da interseccionalidade, a Foucault, que é o pós-estruturalismo, a escola de Frankfurt, de formas diferentes entre si, conflitantes, etc., todas têm a mesma preocupação essencial. Primeiro, como explicar essa servidão profundamente antiética e moral? É a questão que a professora colocou. Como é que aquele menino, aquele moço, jovem, guarda da PM, vai para a periferia matar jovem, pobre, negro da periferia? Que tipo de ação, de estrutura mental e ética tem um ser humano nessa situação? A psicologia social foi criada nessa época, inclusive para tentar explicar isso. É uma certa tentativa de explicar essa adesão. E uma tentativa mais profunda de conhecer todo mundo, os mecanismos autoritários, como é que eles funcionam. No direito, qual que é a reação? Tentar evitar a volta das ditaduras, do nazismo e do fascismo. As constituições rígidas do pós-guerra, eu falo isso, inclusive a nossa de 88, são constituições com partido. A escola do que os caras querem pode ser sem partido? Não, porque o comando maior da nação tem partido. Porque não é só o Brasil que tem partido, todas as constituições rígidas do pós-guerra, a lógica dela ser rígida é ela ter partido. Ou seja, ela realiza opções éticas, morais e políticas e estruturais de Estado que ela torna intangíveis pela decisão política. A decisão política deixa de ser livre. A soberania de Estado no plano internacional deixa de ser a soberania dos pactos de Westfália do século XVII. E passa a ser limitado pelos tratados internacionais de direitos humanos. Ou seja, o Estado tem soberania? Tem, desde que trate a sua população de forma civilizada, dentro de certos padrões de civilização não bárbara. As constituições rígidas adotam um ponto de vista, que é o ponto de vista dos direitos humanos, dos direitos sociais e da democracia. Ou seja, tem partido. A Constituição brasileira, claramente de 88, adota um modelo de Estado, o Estado democrático e social. Ela tem partido, ela rejeita esse modelo ideológico que esses ministros e o atual presidente da República estão querendo adotar. Ela rejeita a ideia de que não deve ter partido as universidades. O papel da universidade, o papel dos agentes públicos não é adotar o seu ponto de vista individual do que acreditam. É adotar o ponto de vista do direito e das constituições. Essa nova forma de autoritarismo, ela é líquida. Porque, primeiro, ela não tem mais a forma da ditadura e do ditador. Ela dilui a diferença entre ditadura e democracia. Há uma interpenetração entre procedimentos e atividades próprias de uma ditadura no interior de uma estrutura democrática. Existem medidas de exceção próprias de uma ditadura no interior da democracia que convivem com medidas ditatoriais, com medidas democráticas.
Veja o Supremo Tribunal Federal. Ele adota, às vezes, decisões democráticas avançadas e, na mesma semana, adota decisões que têm uma aparência de democracia, que têm uma aparência de cumprir a Constituição, mas, no seu conteúdo material, é totalmente tirânica e tem função política. No primeiro mundo, instrumentalmente, o que a gente observou na pesquisa, em geral, tem por característica fortalecer o executivo é o soberano agente das exceções, o inimigo é estrangeiro. Portanto, essas medidas de exceção no campo do direito são produzidas num regime jurídico penal especial, de segurança nacional. No direito penal comum, continua ainda vigendo, com suas deficiências, mas continua vigindo um certo direito penal que adota os direitos humanos. E os direitos fundamentais, um relativo respeito, pelo menos, eu diria, na Europa. Os Estados Unidos é um regime híbrido, né? Na América Latina, não. O que nós observamos é que não é o executivo, agora não sei como vai ficar com esse novo populismo, né? Mas não é o executivo quem é o principal agente das medidas de exceção, desde a década de 90. É o sistema de justiça quem é o principal agente dessas medidas de exceção, dessas medidas autoritárias. E elas têm algumas características. Primeiro, elas elas geram aprisionamento em massa aqui no Brasil, notadamente a partir da década de 90, e aí eu tenho que levar um debate. É óbvio que a juventude negra e que os negros sempre foram perseguidos e vítimas de uma submissão indevida no Brasil. E que nós aqui, nós juristas, sempre compactuamos com isso. Você pega qualquer livro de direito constitucional, vai trazer para você a Constituição de 34 como sendo a primeira Constituição democrática do Brasil. Ela é chamada até hoje a nossa Constituição de Weimar, porque ela trouxe o primeiro grande direito social instaurado numa Constituição. Também foi a primeira Constituição que autorizou a mulher a votar, que era o direito à educação. Realmente a distribuição da riqueza simbólica. É muito importante isso. Pois no artigo 138, que cria o direito à educação, no artigo 1º é a única Constituição do mundo que exclui o negro do direito à educação. E nenhum constitucionalista na nossa história fala disso. Estabelece o princípio da eugenia. Eu fui até o Arquivo Nacional ver as atas dessa Constituinte. É falado lá, expressamente, na hora de votar, o negro e o deficiente físico, nem com proteção social, conseguem ser corrigidos. Esse é o espírito do projeto de nação que o Brasil teve. Uma nação para branco. A lógica daquilo expressava o que foi o projeto de país que a gente tem e teve. Incluir as ondas de imigração europeia do século XX na nacionalidade, substituindo o negro na distribuição de riqueza simbólica, que no fundo era o espaço de classe média, era o espaço de ser juiz, de ser promotor, era o espaço de ocupar espaço na estrutura das burocracias estatais. Esse aprisionamento em massa se realiza por inquéritos e processos penais de exceção. Começa com a figura do traficante. Isso é por toda a América Latina, é impressionante isso. O inimigo traficante não tinha, você pode observar o início dessa jurisprudência na década de 90, é um ser não humano, porque não é tratado com os direitos mínimos de réu. E, por outro lado, isso gera um fenômeno que Mambe chama necropolítica. É uma violência imensa, as curvas de violência aumentam na mesma dinâmica do que o aumento do aprisionamento. Os dados todo mundo tem, passamos a terceiro maior país que aprisiona no mundo, passamos a ser o país que, em número absoluto, mais mata, mais tem homicídios do mundo, e passamos a ter a polícia que mais mata e morre no mundo. E esses números subiram juntos. Por que a gente chama necropolítica? Porque o conceito vem do Mambe, um autor africano do Camarões. Porque não basta matar, não é um homicídio clássico, em que você esconde o autor. Você mostra o corpo. O espetáculo da morte tem que vir junto, para poder dominar os vivos, pelo medo. No extrema diferença social produzida pelo neoliberalismo, você precisa realizar esse domínio do ser livre e vivo, para que ele se torne um corpo dócil aos comandos dessa nova forma existencial
que é o liberalismo. E acho eu que o Brasil hoje é laboratório disso no mundo. A violência no Brasil, e isso não é só realizado pelo Estado, é isso que a gente tem que entender. É realizado pelos particulares, é realizado no dia a dia da subjetividade de cada um, nessa violência cotidiana da internet. A violência não está só na figura formal do Estado, é realizada no campo, pelo dono da terra que mata o militante do MST e expõe o corpo. É a juventude que sofre esse genocídio de quase 70 mil pessoas mortas por ano nas periferias, e tem que ter o programa do Datena para mostrar o corpo morto. Isso é essencial, sem isso não teria morte. Porque tem que mostrar o corpo morto para dominar os vivos, pelo medo. É a forma como sempre, o afeto próprio do autoritarismo é o medo. E isso é feito para poder controlar uma população que tende cada vez mais ao empobrecimento e a viver no limite da sobrevivência, se vai sobreviver. Isso se dá dentro do sistema de justiça, com forma democrática, com aparência de democracia. As pessoas são aprisionadas dentro de inquéritos e processos formais, embora, de fato, 42% da nossa população aprisionada, todo mundo sabe, não foi ainda condenada formalmente. Está lá sem direito de defesa. O que é a resposta da direita a isso? Preso provisório não deve ser considerado nas estatísticas. O sujeito que não foi condenado, está preso sem direito de defesa, não deve ser considerado nas estatísticas, não existe. Senhores, nós temos que entender, esse é o que a gente vive no Brasil. E aí desculpe, talvez muita gente aqui discorde, mas eu tenho que terminar falando isso. Essa técnica que foi desenvolvida na década de 90 tem tudo a ver com a transferência desse mecanismo técnico de inquéritos e processos penais de exceção. Não tenho como alongar, mas tem um trabalho de orientando meu, um jovem genial, chama Fernando Ideu, chama Processo Penal de Exceção, um trabalho longo, consistente, onde ele detalha esse mecanismo técnico, como ele funciona, né? E essa técnica é transferida para a persecução de líderes políticos, aqui no Brasil e na América Latina, para tentar, a meu ver, encerrar a atividade de governos tidos como de esquerda, ou tidos como alguma ameaça a esse projeto de modo existencial, que é o chamado neoliberalismo. E também houve outro tipo de medida de exceção, infelizmente também não tenho tempo de explicar aqui, que são os impeachments inconstitucionais que aconteceram. Isso foi objeto de um trabalho meu, tudo isso que eu falei, trabalho esse produzido na Europa e publicado antes de haver a Operação Lava Jato, impeachment no Brasil. Eu fui acusado numa dada situação, você produziu isso para defender o Lula. Não, falei, não, a gente aproveitou o caso do Lula e do impeachment para divulgar o que a gente estava pensando. É o contrário, né? Não foi só uma oportunidade para nós, a gente estava pensando nisso há muito tempo. Mas é isso, eu queria agradecer, eu me estendi um pouco, porque como eu não tive tempo de preparar, foi... Muito obrigado.